Graça e paz, irmãos. Amém? Todo mundo aí feliz com Jesus? Então vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. Nessa noite, irmãos, eu quero refletir com os irmãos esse texto aqui de Apocalipse, que é o último texto da Bíblia. E devido aos últimos acontecimentos que tem havido no nosso país, essa tragédia que aconteceu lá em Minas Gerais, desse camarada que colocou fogo lá na escola, matou as crianças e a professora também, tem mais gente ruim. Devido também às questões aí que houve com relação às manifestações artísticas, né, que deixou todo mundo apavorado, né, com o que foi apresentado, aquela apresentação que eles chamam de performance, de um cara nu, no MAN, em São Paulo, e também uma outra amostra de arte que foi feita, me parece, em Curitiba e também em Belo Horizonte, onde o artista fez alguns quadros com cenas eróticas e até bestiais, e algumas delas com a cruz de Cristo fazendo parte do cenário. E isso colocado como arte aí, sendo apresentado. E também, a semana passada, um articulista da revista Veja colocou um artigo dizendo que nós, evangélicos, esse povo moreno, ignorante, uma série de coisas lá que eu não me lembro, mas desprestigiando e dizendo que nós somos os responsáveis, quase que os responsáveis pelo atraso do nosso país. E isso gerou uma certa inquietação aí, tal, muita gente botando material na internet, e a internet deturpa muito também, porque as coisas saem sempre pelas metades, ou às vezes nem pelas metades, e fica uma discussão, e pessoas um pouco, porque tem muita gente doida, irmão, no meio de tudo quanto é lugar, inclusive da igreja. Então, assim como um maluco foi lá naquele colégio, botou fogo naquelas crianças lá, algum crente maluco, doido, desequilibrado, pode uma hora fazer uma maluquice aí com relação a essas questões, né? Porque é muita informação sem um pingo de controle, um pingo de bom senso, de análise, de conteúdo, né? Na internet, por exemplo, o que a gente mais recebe são notícias falsas, coisas que já aconteceu há muito tempo, que já foi resolvido, uma série de coisas que a gente sempre está recebendo, que nós recebemos e repassamos sem ter o cuidado de analisar a profundidade. Então eu fiquei pensando sobre essas coisas, lendo, orando, pedindo a Deus que me desse direção, e ontem à noite eu tive essa direção de estar lendo esse texto de Apocalipse, que eu acho muito interessante e próprio para os dias de hoje, para a gente pensar como igreja. Então, antes de ler o texto, eu quero fazer aqui um pano de fundo, né? Esse texto está dentro de um contexto. E esses são os últimos versículos do livro de Apocalipse, é a conclusão do livro de Apocalipse. E essa conclusão ela é interessante, porque essa conclusão é apresentada depois que já, dentro da revelação que Deus deu a João, já acabou tudo. Já houve a ressurreição dos mortos, já houve o juízo final, e já estamos no novo céu e nova terra. E aí vem a nova Jerusalém, a cidade santa, aquela coisa toda. Aí quando termina, finaliza a revelação da consumação da história, aí vem essa revelação que nós vamos ler agora para dizer, olha, a consumação vai ser desse jeito, a ressurreição vai ser assim, a ressurreição, vai ser assim o juízo final, e o novo céus e nova terra que nos aguarda, que Jesus foi preparar, lá em João 14 ele fala, vai ser desse jeito. Aí quando termina de falar do que vai acontecer finalmente, aí ele vai terminar dizendo, e o que você vai fazer enquanto isso não acontece? Qual é a nossa participação na história entre a redenção e a consumação? Porque a história da Bíblia, que é a história da humanidade,
ela está dividida em 4 eventos teológicos. O primeiro é a criação. Quando Deus criou todas as coisas, a gente cantou aqui alguns hinos, alguns corinhos que falavam da celebração da criação ao Criador. O segundo evento teológico fundamental na história da humanidade é a queda. Quando o primeiro casal pecou, caiu, todos nós pecamos junto com eles. E está aí a sofrimento, essa confusão toda por conta da queda. Mas logo em seguida da queda veio o terceiro evento importantíssimo e fundamental, que é a redenção, que Deus operou ali no Éden após a queda e prometeu consumá-la em Cristo Jesus, lá em Gênesis capítulo 3. Essa redenção foi consumada na crucificação e na ressurreição de Jesus. Nós fomos alcançados por essa redenção. E agora nós estamos aguardando o quarto evento, que é a consumação de todas as coisas. Essa é a história da humanidade. Deus criou os homens, Deus criou a humanidade, criou a terra, Deus criou todas as coisas. O homem caiu, houve a queda, pecou. Deus proveu a redenção, ofereceu a redenção a todos os homens, mas nem todos recebem essa redenção. E vai chegar o dia que vai acabar essa oportunidade de redenção, onde todas as coisas vão ser consumadas. A humanidade será julgada e será separada definitivamente os ímpios dos justos, os que estão debaixo da redenção e os que continuam na dispensação da queda. Haverá uma separação definitiva. Então, esse texto que nós vamos ler agora, foi depois que Deus revelou a João todas as coisas. Quando terminou tudo, aí vem a pergunta. Então, nós estamos na redenção. Há um hino antigo que fala assim: na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Nós estamos na redenção, aguardando a consumação de todas as coisas. A ressurreição, a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final e novos céus e nova terra. Muito bem. O que nós vamos fazer enquanto a gente aguarda a consumação? E aí está escrito aqui o que a gente deve fazer. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Disse-me mais ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta hora tão sublime na Tua presença, onde nos encontramos com nossos irmãos e irmãs, para juntos celebrarmos e cultuarmos o Senhor. Também, Senhor Deus, nos encontramos ao redor da Tua palavra e pedimos, ó Deus, segundo a Tua misericórdia, que o Senhor venha falar de uma forma profunda, poderosa e transformadora ao nosso coração nessa noite, fortalecendo a nossa fé, para que nós possamos enfrentar os dias que estamos vivendo, que são dias maus, confiantes na graça, na bondade, na salvação, na proteção e na direção que o Senhor tem para o seu povo, sem nenhum tipo de temor, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram
e eis que se fizeram novas. Estamos em novidade de vida, Senhor, e temos a presença do Senhor conosco, nos guiando no meio desse deserto, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fala ao nosso coração nessa noite, repreende, ó Deus, toda inquietação e toda perturbação. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O que fazer, então, até que chegue a consumação? Nós temos nesse texto aqui, irmãos, dois tipos de pessoas. Os ímpios e os justos. Os injustos e os justos. Voltamos aqui a Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11. Só dois tipos de pessoas. Os justos e os injustos. Aqui não se fala da nação, do país que você pertence e faz parte. No trato de Deus para a eternidade, irmão, não interessa se você é brasileiro, é carajá, é yanomami, para Deus não interessa isso. Aliás, isso foi uma penalidade de Deus por causa do pecado humano, não era para ser assim. Mas a arrogância e o desejo humano de viver sem Deus é que gerou, a partir do capítulo 11 do livro de Gênesis, a divisão da humanidade em diversas etnias, diversos povos. Então, quando nós lemos o final de Apocalipse, nós só temos ali os justos e os injustos, os salvos e os perdidos, os redimidos e os condenados. E esse texto fala do presente. Esse texto aqui de Apocalipse está falando dos nossos dias, até a consumação dos séculos. Então tem dois tipos de pessoas aqui. Os injustos, que são, segundo a Bíblia, a antiga criação representada por Adão. E os justos são a nova criação, lá de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Os justos são a nova criação representada por Jesus, o segundo Adão. Então eu preguei esses dias sobre os dois Adões, né, sei lá. O primeiro Adão e o segundo Adão. Preguei esses dias sobre isso. Preguei uns 3 ou 4 sermões no livro de Salmos, e lá no Salmo capítulo 1, só tem lá o justo e o injusto. E preguei uns 4 sermões também no livro, no capítulo 37 de Salmos, que também fala do justo e do injusto. Não existe uma terceira gente, uma terceira opção. Só tem 2 tipos de grupos humanos que Deus está tratando diretamente com eles, com os justos e com os injustos. O que Deus está falando para os injustos aqui? Para o ímpio. O que está falando aí? Pode ler a Bíblia aí e me dizer. Está no versículo 12, me parece. Versículo 11. O que é para o injusto fazer? Para ele continuar fazendo injustiça. O que é para o imundo fazer? Continuar fazendo imundícia. Como que nós vamos legislar em cima de um artista que não é cristão? Que não tem temor de Deus? Nós não temos que nos meter nisso, não. A Bíblia está dizendo aqui que é para ele continuar fazendo as improbidades deles, agindo errado. Continue o injusto fazendo injustiça. E o imundo a praticar a imundícia. Irmãos, não vai melhorar, não. Esses negócios, loucura que está acontecendo, esse surto de maluquice, vai só piorar. O ser humano está cada vez mais uma panela de pressão. O mundo está pior. A tecnologia não está melhorando a humanidade, muito pelo contrário. Está escravizando o ser humano. Você chega num restaurante para almoçar e as pessoas estão ali comendo e ligado no celular,
A comida esfria e ele está ali no celular. Esses dias eu estava viajando, entrei no banheiro lá do aeroporto, entrou um senhor, irmão, não estou falando de um jovem de 17, 18 anos que está ligado o tempo inteiro, não. Estou falando de um senhor de 60 e poucos anos. O senhor entrou no banheiro, fez as necessidades dele, conversando no celular. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o cara dessa idade está desequilibrado, desse jeito. Então o mundo, irmãos, vai ficando cada vez pior. Quando eu estudei, eu tenho 52 anos, quando eu fiz o ginásio, eu entrei na escola e saí do ginásio sem nunca ter um aluno me oferecido droga. Entrei no primeiro grau também, fiz o segundo grau, sem ter tido contato com droga na escola, não sabia de um traficante dentro da escola. Estudei escola pública. Hoje, irmãos, as escolas de primário, aí da primeira fase, já estão sofrendo com essas questões. Então, o imundo, o ímpio, nós não temos que ficar pasmados quando alguém faz uma aberração dessa, não, irmão. E vai ser daqui para pior. Vai lá quem quer ir. Ninguém entrou lá obrigado. Não é obrigado a entrar numa exposição dessa. A pessoa é livre para entrar ou não. Aquela criança que foi lá, o responsável dela é que tem que responder por ela. E nós temos que saber onde os nossos filhos estão indo. Então nós não temos que preocupar com os de lá, temos que preocupar com os de cá. Então, o ímpio vai fazer impiedade. O injusto vai fazer injustiça. O imundo vai fazer imundícia. É a mesma coisa de você exigir de um porco que ele não ame o chiqueiro, que ele não goste do lamaçal, aquilo ali é tudo para ele. Então esse não é o nosso papel. Nós não podemos dizer a um artista o que ele deve fazer ou não, isso é problema dele. É responsabilidade dele. E o próprio Deus deu essa liberdade para ele. Deus deu essa liberdade. Está escrito aqui. Continue o ímpio, o injusto a praticar a injustiça. E o imundo a praticar a imundícia. Está escrito. Não foi eu que escrevi, foi o Senhor que mandou, falou diretamente com João. Agora, o que Deus está falando para os justos, aqueles que foram salvos, lavados no sangue de Jesus, que o texto diz aqui? Aqueles que receberam de graça da árvore da vida. Aqueles que receberam, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Qual é a mensagem de Deus para essas pessoas? O que Deus requer de nós no texto aqui? Requer 3 coisas. Deus requer de nós, primeiro, que nós continuemos a praticar a justiça. Segundo, que nós continuemos a nos santificar. A santificação é obra do Espírito Santo, mas ele tem a participação nossa. Nós temos que fazer o nosso esforço pessoal. E terceiro, que nós venhamos a anunciar o Evangelho a esses ímpios. Então eu não tenho que chegar para o artista que fez aquele negócio lá e condenar o que ele fez. Eu tenho que chegar para ele e pregar o Evangelho para ele, falar de Jesus, do amor de Deus. É isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que jogar pedra nele, nem amaldiçoar, ele já está amaldiçoado. Eu tenho que abençoar ele, orar por ele e falar do amor de Deus para ele. Então o texto, irmãos, é muito claro. Se você ler com bastante cuidado todo esse texto na sua casa, refletir sobre ele, o texto vai dizer o seguinte para mim e para você, que somos justificados no sangue de Cristo. Continue a praticar a justiça, as suas obras. Quais são as nossas obras?
Como que a gente trata as pessoas lá dentro da nossa casa? Hoje eu estava conversando com a Lúcia sobre uma determinada pessoa que está na igreja, mas ir para a igreja é um santo, mas trata a família da pior forma possível. Trata mal a mulher, trata mal os filhos, tratou mal a mãe, o pai, praticamente abandonou ao léu, morreu amigo, o pai, a mãe, sem que ele desse o menor cuidado. É dessas obras que a Bíblia está falando. A Bíblia diz, aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Se eu não cuidar da minha família, não dar atenção para os meus pais, para os meus irmãos, para a minha mulher, para os meus filhos, eu estou negando a fé e sou pior do que o incrédulo. Está assim de crente nas igrejas aí, irmão, que maltrata a sua família. Crente que fala em línguas, que tem dons, e como um que veio aqui uma vez, que disse para mim que ele orava e soprava, e o povo caía. Tirava o paletó e o povo caía. E eu disse para ele, olha, tem muito movimento no meio evangélico, mas pouco avivamento. Tem muita gente fazendo milagre aí, mas compra e não paga. Bate na mulher. Falei desse jeito para ele. E aí, nunca tinha visto o cara, ele ficou grilado, ficou com raiva, foi embora. Já contei essa história aqui. Uns 8 meses depois, eu estava lá no seminário, e um irmão que estava na igreja dele, disse, pastor, chegou lá na nossa igreja um homem chamado João Milagreiro. O senhor já ouviu falar nele? Eu falei, já. Passou lá na Filadélfia, há 8 meses atrás. Pois é, pastor, e o pastor deu oportunidade para ele, e ele pregava e soprava e o povo caía, e tirava o paletó, o povo caía, a igreja encheu de gente, ficava gente na janela, pastor. Aí eu, poxa, é verdade então, né? Não era ele que estava falando, não, é verdade, já fiquei até empolgado, né? Pois é, pastor, domingo ele não apareceu na igreja, estava marcado dia, não foi? Segunda-feira o pastor chegou lá na casa dele, a mulher estava chorando. O que foi, irmã? Meu marido me abandonou. Fugiu com um adolescente, 16 anos de idade. Mesmo, irmã? E de vez em quando ele ainda me batia, me agredia. Verdade, E cadê os móveis da senhora? Os credores já vieram buscar, porque ele não pagou as contas. Sem saber, eu estava profetizando a vida do miserável. Então, irmãos, praticar justiça é justamente os nossos atos de respeito, de consideração, de bondade, de amor. O capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o texto do amor, conhecido pelos poetas seculares, que nem são cristãos, é um texto reconhecido e indicado pelos intelectuais, o capítulo 3 de 1 Coríntios. Foi escrito para a igreja que mais odiava. É um texto lindo, mas a igreja, os irmãos lá, tinha caso de incesto na igreja, tinha irmão processando irmão na justiça, tinha irmão que não ia no culto o dia que era o Arthur que ia tocar, tinha irmão que não ia no culto o dia que era o Joaquim que ia distribuir a ceia. A igreja era cheia de problema. Tinha problema com relação ao negócio de casamento na igreja. Eram os irmãos largando uns aos outros e casando com o outro. Era uma anarquia na igreja. Era problema de toda a natureza. Tinha problema com dons espirituais. Muita manifestação. Era a igreja que mais tinha manifestação com dons. E língua estranha e profecia. Tanto que Paulo teve que falar, pera aí, fala menos língua um pouquinho aí. É melhor falar 5 palavras com sabedoria na igreja do que 1000 palavras em língua estranha. É justamente no meio de uma igreja cheia de ódio, de rancor, de briga, de divisão, que nasce um dos textos mais lindos da Bíblia, que é o texto do amor. Então, meus irmãos, o nosso papel primeiro, como cristãos, como justos, é praticar a justiça.
A justiça no trabalho, com o vizinho, em todos os lugares. O segundo é a santidade. Aí você vai dizer, mas justiça e santidade não é a mesma coisa? Não. Essa santidade que a Bíblia está falando é a santidade interior, da alma. Porque às vezes você está fazendo as coisas, ajudando as pessoas, tratando bem os irmãos, sua família, mas por dentro, né, aquilo ali, a vontade sua é de esganar, desejando o mal, cobiçando, com inveja. E a inveja, meus irmãos, ela nasce justamente nas pessoas mais próximas da gente. A gente não tem inveja de quem está distante da gente, a gente tem inveja de quem está perto da gente. Então, às vezes, os atos de justiça são vistos, visibilizados, mas o coração não. Só Deus conhece o nosso coração perfeitamente, nem nós nos conhecemos completamente. Por isso, no Salmo 139, o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, o que cumpre a mim e a você durante esse período da nossa caminhada é buscar uma vida santa, de pensamentos puros, de um coração purificado, limpo, como diz Jesus no capítulo 5 de Mateus. E por fim, o texto é muito claro, se você ler com cuidado você vai ver, principalmente aqui o versículo 17, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Então, nosso papel é chegar para esse pessoal que está perdido aí e dizer, vem para Jesus, vem. O Espírito e a noiva é a igreja. Nós somos a igreja. Então, eu não tenho que jogar pedra nesse pessoal. Igual esse cara, o Caruso, que mandou brasa nos crentes lá, nos evangélicos, lá na revista Veja. Deus abençoa ele, irmãos. Ele causou um benefício para nós. Porque a Bíblia não diz que quando nós formos perseguidos, não é para a gente achar bom, se alegrar. Agora eu vou ficar com raiva do cara, vou jogar pedra nele, vou desejar o mal para ele. Não, a Bíblia diz, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar na perseguição. E que venha a perseguição, está precisando, para dar uma purificada. Então, o nosso papel é anunciar o amor de Deus aos injustos. Esse amor que foi revelado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Amém, irmãos? É amar as pessoas, é falar de Jesus, é levar o evangelho genuíno e verdadeiro de Jesus, a começar da nossa casa, para os nossos filhos, cuidar deles. Irmãos, muitos pais, talvez uma grande maioria, estão deixando para a igreja o papel de evangelizar seus filhos. Como que nós vamos evangelizar seus filhos, sendo que às vezes a maioria passa 1 hora só da semana na igreja? Agora, quanto tempo ele passa na escola? O Davi, quando tinha 12 anos de idade, já foi oferecido droga para ele e oportunidade para ele negociar. Eles viram que ele era bom de negócio, falou, você não quer ajudar nós, vai dar um dinheirinho, ó, vender droga dentro da escola. 12 anos ele tinha. Ele ia lá no centro, naqueles atacadistas, comprava um biloquê lá por R$1 e vendia por 5 aqui no Novo Mundo, por exemplo. Aí os meninos viram que ele era bom de negócio, os caras já chamou ele, falou, você não quer ganhar muito mais? A Lúcia, as irmãs que dão aula aí nas escolas aí, sabem de crianças com 11 anos fazendo isso aí, hoje. Se nós não instruirmos os nossos filhos, as nossas crianças, nós, pais, no caminho do Senhor, a história da criação de Deus, a história da queda, a história da redenção e a história da consumação que nos aguarda, se nós não tomarmos para nós esse privilégio, irmãos, nós vamos ter muita dificuldade com os nossos filhos.
Porque se a coisa estava ruim, na minha época, quando eu entrei na faculdade, hoje está muitas vezes pior. E não pense os irmãos que vai melhorar, não. E outra, eu vi até um vídeo de um vereador lá de Belo Horizonte, falou assim, eu fui eleito para defender o povo de Belo Horizonte. Irmão, isso é a maior falácia. Quem defende a gente é Jesus Cristo. Esses caras aproveitam esse negócio para ganhar voto. Porque quando a gente não tinha nenhum deputado evangélico no Brasil, a situação do nosso país nessas questões era bem melhor. Havia mais respeito, mais dignidade. Quem viveu, quem tem mais de 50 anos aí sabe disso. Quem tem mais de 50 anos sabe disso. Era bem melhor, mais tranquila a vida do que está nos dias de hoje. Com esse tanto de deputado corrupto, evangélico, vereador e tudo mais. Então, o nosso problema, irmão, não vai resolver com eleição, não. Nosso problema vai resolver com o que está escrito aqui na Bíblia. Cada um dos cristãos praticar a justiça, santificar a sua vida. Não fica preocupado em santificar a vida dos outros, não. Santifica a sua. Em terceiro lugar, ame os injustos. Ame os ímpios. Ore por eles. Testemunhe de Jesus para eles. Leve a palavra de Deus e o amor de Deus a essas pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém?